Gente, meu nome é Denise Batista, para quem não me conhece, acho que eu conheço quase todo mundo. Eu conheci as meninas aqui hoje, algumas eu já conhecia. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a Rosana pelo convite. Toda a minha trajetória, toda a minha carreira de corretora foi feita aqui na Florida Connection, né? Eu comecei aqui na Florida Connection, então tem muita importância para mim estar aqui hoje. Eu fiquei super honrada com o convite, eu fiquei super honrada em poder compartilhar com os meus colegas e com os parceiros um pouco da minha trajetória. Então, vou tentar fazer isso de uma forma não muito longa. Então, aqui, nesse comecinho, eu coloquei sonhe, trabalhe duro e persista, porque isso é muito a minha cara. Quem me conhece sabe que eu sonho alto, eu tenho muita ambição mesmo, e eu não acho que ambição é problema. Eu acho que você tem que sonhar, você tem que querer melhor, você tem que lutar pelo melhor. Eu trabalho duro, muito. Acho que todos nós aqui sabemos que é impossível ter uma carreira bem-sucedida em qualquer área, se você não trabalhar duro. E persistir, porque não adianta também trabalhar duro um dia, uma semana, um mês. Você tem que trabalhar duro constantemente. Então, vamos ver se... Ui, nossa, passou muito. Opa, tá bom. Aqui, ó. Eu comecei a palestra, né? Comecei aqui os slides de quando eu me formei, porque senão não teria como. Mas eu comecei a trabalhar como vendedora quando eu tinha 13 anos de idade. Foi o meu primeiro trabalho. Então, eu já trabalho com vendas há muito tempo. Mas aqui eu coloquei, ali, São Paulo, 2001, que foi quando eu me formei em Direito. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu me formei aos 21, na Faculdade de Direito de Franca, uma faculdade excelente no Brasil, muito conceituada. E, nessa época, foi meu primeiro grande desafio, porque eu saí do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Passos, com 100 mil habitantes, e eu me mudei para São Paulo para ser advogada. Eu fiz as primeiras entrevistas, fui contratada para um escritório, e aí foi a primeira grande mudança. Então, você imagina uma menina do interior, numa cidade de 100 mil habitantes, vai para São Paulo trabalhar como advogada, né, iniciando uma carreira. Então, isso já foi assim um desafio enorme na minha vida, me ensinou muita coisa. Eu sofri muito em São Paulo. Eu falo que quem mora em São Paulo mora em qualquer lugar do mundo, porque realmente é uma escola. E esse foi o primeiro grande desafio da minha vida, né, do interior de Minas para São Paulo, capital. Vamos ver se funciona. Deu. Tá. E aí, aqui eu coloquei o recomeço. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. De advogada em São Paulo, a housekeeping em Orlando. Duro, né? E é muito duro lembrar. Mas a verdade é que, ao contrário do que eu oriento para todos os meus clientes hoje, e eu acho que é justamente por isso que eu tenho tanto cuidado com os clientes, tanto carinho em orientar, eu mudei para Orlando de uma forma totalmente... não foi programada, foi de uma forma totalmente... de um dia para o outro, realmente. O meu noivo morava aqui, na época. Eu estava estudando para concurso público, para ser juíza. E eu estava passando um momento de muito estresse, de muita frustração no Brasil, com a carreira de advogada, com aqueles concursos públicos que você fica 10 anos estudando. E eu estava estudando, já tinha 1 ano, mas a minha vida era assim. Eu trabalhava das 9 às 6 no escritório, no Itaim Bibi, voltava para a Liberdade, fazia o cursinho do Damásio Evangelista de Jesus, que é um cursinho preparatório para concurso público, era das 7 às 11h30, e eu trabalhava os fins de semana no Damásio, porque eu era aluna bolsista, a gente chamava Damazetes, as meninas que trabalhavam em troca de bolsa. Como o curso era muito caro, eu tinha conseguido essa bolsa, então, nos finais de semana, eu ficava dentro do cursinho trabalhando, para não pagar o cursinho à noite. Então, você imagina a minha vida. Eu não tinha um horário de um cinema, eu não tinha um horário, de verdade, nem de lavar roupa. Então, era muito difícil a minha vida em São Paulo. E aí, nesse momento de frustração, de dúvidas, de tudo, aconteceu de eu vir para Orlando com 2 malas de roupa, que é o que eu trouxe, e eu vim porque, na verdade, na época, o meu noivo estava aqui,
E eu falei, eu vou ver o que acontece. Mas eu vim para passar uma temporada, assim, 4, 5 meses. E quando eu cheguei, foi muito incrível. Porque no primeiro dia, eu senti no meu coração que eu não voltava. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, gente, aqui é a cidade do meu coração. Eu amei isso aqui. Eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui. Só que, imagina, se você vem programada, você vem com dinheiro, você vem falando inglês bem, você vem com investimento, é um começo duro, mas você sabe o que você vai fazer. Agora, eu não tinha programado isso. Eu cheguei aqui e, de repente, eu falei, bom, eu adorei, o noivo está aqui, está meio caminho andado, deixa eu ver, vou ficar. Só que, para fazer isso, eu tive que dar muitos passos atrás. Porque eu comecei do zero aqui, do zero. Eu não falava inglês bem, então não adiantava ter documento ou visto, porque eu fui fazer o teste de front desk, a Melina falava comigo no telefone, eu falava, nossa, do que você está falando? Oi? Né? Tipo, não tinha inglês suficiente para passar no teste. E aí o trabalho que eu consegui foi de housekeeping. Mas eu sempre pensei assim, eu estou housekeeping, eu não sou housekeeping. E não é por preconceito ao trabalho, porque eu não tenho preconceito a trabalho nenhum. É simplesmente porque era difícil fazer. Muito. Eu limpava 22 quartos de hotel por dia. Então, não era muito fácil fazer. Chegava em casa morta, muito cansada. E eu sabia que eu tinha tanta força de vontade, inteligência e capacidade de fazer muito mais que aquilo. Mas eu falei, bom, hoje eu não vou conseguir um emprego melhor, esse é o que tem, é o que temos para hoje, então vamos fazer bem. Eu era uma excelente housekeeping, limpava super bem a casa. Ficava limpo o hotel. A supervisora vinha e falava, Denise, limpa menos, para você ir mais rápido para o outro quarto. Não precisa limpar debaixo da cama, porque eu estava lá limpando debaixo da cama, achando assim que era a minha casa. Porque eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com excelência. Então, se eu fiz o trabalho de housekeeping, eu fiz bem. E quando eu fui para os outros trabalhos, eu também fiz bem. Espera aí, outro. Para frente. Pronto. Aqui. De housekeeping, aqui tem a minha jornada, né? E eu escrevi aqui, aprecie onde você está na sua jornada, mesmo que não seja aonde você deseja estar. Cada momento serve a um propósito. Eu acredito muito nisso, não adianta a gente passar o que a gente estiver passando ou reclamando, ou xingando todo mundo por aquilo que você está passando. Então, eu tinha escolhido deixar de ser advogada. Eu tinha escolhido mudar de país. Então, se eu tive que recomeçar, eu recomecei e fiz tudo que eu tive que fazer numa boa mesmo. Então, eu fui assistente de escritório, eu trabalhei em restaurante e eu trabalhei em 3 lojas de perfume. E eu não tenho vergonha disso. Tenho orgulho, porque tudo que eu fiz bem. Nessa foto aqui, eu estava com uma nota de $5.000 que eu tinha vendido para uma cliente. Então, eu fui a melhor vendedora da Perfumania, que tem uma rede de 400 lojas de perfume. E, quando eu saí, eles me falaram, Denise, se um dia você quiser voltar, você tem emprego em qualquer loja da rede, em qualquer cidade nos Estados Unidos. E, para mim, isso tinha importância, porque não que eu penso que eu vou vender perfume, mas, se eu precisar, eu tenho lá meu trabalho. Eu sempre lembro disso. Eu falo, bom, se um dia o negócio der errado, né, tem onde eu ir. Então, aqui estava mostrando aí meu começo. Vocês podem ver ali a primeira foto. Estava novinha, magrinha, saudade. Mas, enfim, mas não tenho saudade do salário, não. O salário agora está melhor. Está diferente, ó, tá vendo? Aqui, gente, eu vou falar para vocês. Se você olhar essa foto aqui, ó, de 2011, é uma foto que eu nunca mostrei para ninguém. E eu pus hoje nessa palestra. E é muito difícil fazer isso. Por que eu fiz? Você pode falar, Denise, mas por que você fez? Ainda mais que eu vou pôr essa palestra no meu canal do YouTube. Então, essa palestra vai estar na internet. Eu fiz porque é muito fácil vir aqui e falar, gente, eu passei por aquilo ali, mas hoje eu estou ótima. É fácil. Mas mostrar o fundo do poço é difícil. E 2011 foi o fundo do meu poço. Essa foto, eu estou deformada, mas não foi de acidente, não. Foi de chorar mesmo. Entendeu? Parecia que eu tinha sofrido um acidente. E eu fiquei tão mal, e eu estava tão no fundo do poço, que eu peguei o meu celular na época, e eu tirei essa foto, que era para lembrar que eu tinha ido no fundo do poço, mas que ali eu não voltava mais, não. Então, ali foi onde eu peguei o meu impulso. Porque ali, quando eu mostrei todo o anterior para vocês,
eu estava com um relacionamento estável de 9 anos, eu estava com um trabalho que, querendo ou não, eu ganhava uns $3.000 por mês, que, na época, para mim, estava ok. Eu já tinha documento, já estava falando inglês bem. Então, para mim, eu achava que estava tudo estável, e que eu ia ter filhos, e que eu ia, enfim, ter a vida que eu tinha sonhado. E aí acabou tudo, né? O meu relacionamento acabou daquela forma super legal. Você já ouviu falar? Pessoa, você entra com a bunda, a pessoa com o pé? Entendeu? Foi desse jeito. Né? Quando você cai do castelo de Cinderela, lá de cima, achava que eu tinha um relacionamento mais estável e melhor do mundo. E aí só eu que não sabia que não tinha? Então, foi desse jeito. E aí, de uma renda de, sei lá, 8 mil por mês, eu passei a ter só a minha, que era 3. Estava acostumada a dividir um apartamento, né, com a pessoa, e aí não tinha mais a pessoa do dia para a noite. Você não fica sabendo, a pessoa não te conta, né, que daqui a um mês vou te largar. Ela faz, larguei, tchau para você, fica aí, né? E aí eu fiquei daquele jeito. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Primeiro, porque não me dói mais, porque eu estou curada, graças a Deus. E segundo, porque Deus me honrou muito e eu tenho muito melhor hoje. Então eu coloquei aqui: Deus tirou tudo de Jó. Depois devolveu tudo em dobro. Vai doer, vai machucar, vai te destruir, você vai achar que não vai aguentar. Mas, no final, Deus honra, e honra mesmo. Porque, nessa época, eu também me converti. Eu era católica não praticante, e eu virei evangélica. E eu tinha ido numa palestra de um americano sensacional, e ele falou muito comigo. Deus falou comigo através dele. E ele tinha falado, tem uma pessoa aqui, nessa palestra, assistindo, que Deus está falando que todo o tempo que foi roubado, destruído, tudo que você, todos os seus sonhos que estão no chão, Deus vai te honrar. Pode pedir, porque vai ser em tempo recorde. Eu acredito muito nisso, né? E falou muito comigo. Aí eu falei, bom, Deus, é o seguinte, 9 anos que eu perdi, larguei profissão, mudei de país, tudo bem, já arrumei tudo aí as coisas de novo, né? Porque nessa época eu já falava inglês, já tinha green card, já estava num nível melhor. Mas eu falei, então, agora é o seguinte, Deus, eu quero, e quero rápido, reconstruir tudo. Então, 9 anos perdido, que tal a gente fazer em 9 meses? Foi assim que eu falei com Deus. E você pode ver aqui, 2013. Em 1 ano depois, eu tinha namorado, noivado e casado. Em 2014, eu tive meu primeiro filho, que era o maior sonho da minha vida. Então, a minha história tem muitos milagres. O meu filho é um milagre, porque o meu filho, segundo o meu médico, eu não poderia ter filho. Eu ia ter que fazer ou inseminação artificial, ou, quem sabe, adotar. E eu fiquei grávida na primeira tentativa. No primeiro mês que eu parei de tomar anticoncepcional, eu fiquei grávida. Eu tinha 4 meses de casada só. O coitado do meu marido, eu falei para ele assim, vamos parar de prevenir? Porque demora. Dizem que é, sei lá, 6 meses a 1 ano até engravidar. E eu fiquei grávida no primeiro mês. Então, ele fala que foi golpe baixo. Mas foi assim que funcionou comigo. Mas aí, então, agora começa a jornada como corretora. Quando eu fiquei grávida, eu ainda estava trabalhando na loja de perfume no Outlet, no Premium. E era muito puxado os horários, porque é horário rotativo, trabalhava sábado, domingo, final de semana, feriado. Enfim, todos os dias que você não, quando tem uma família, você não quer estar trabalhando esses horários. E aí, por causa da minha gravidez, por causa do meu bebê, eu decidi ser corretora. Eu tive que fazer uma escolha. E aqui está, se você quer resultados diferentes, faça diferente. Não adianta a gente reclamar diante de um problema, a gente tem que encontrar uma solução. Então, eu sabia que eu tinha um problema com meus horários, eu queria uma coisa diferente. Quando o Kevin tinha 4 meses, eu fiz o curso de corretora em 2 semanas e eu passei na 3ª semana para ser corretora. Eu passei na minha primeira prova, não é porque é fácil, foi super difícil, mas eu estudei bastante. Eu sou bem CDF, bem estudiosa, estava acostumada a estudar para concurso, 12 horas por dia, então, se eu tiver que sentar e estudar 10 horas hoje, para mim não é um problema. Então, eu estudei bastante e passei na prova, e aí fui na Florida Connection conversar com a Rosana, e a Rosana me recebeu de braços abertos. Obrigada, Rô. Eu não tinha noção nem do meu nome, né? Porque a gente não tem ideia, quando a gente tira a licença, de nada que vai acontecer ou o que a gente vai passar. Deixa eu ver se funciona aqui. E aí foi o começo, tudo ou nada. Né? Você tem 3 escolhas na vida: desistir, ceder, dar o seu melhor,
qual a sua escolha? Eu procurei muito, em primeiro lugar, conhecimento, porque eu ainda não tinha clientes, então eu ficava fazendo todos os cursos do WOA, todos os cursos que eu via sobre contrato, listing, marketing. Eu realmente gosto de estudar, então, para mim, eu não tinha cliente para atender, eu ficava estudando. Teve um dia que a Rosana ligou para mim e falou, onde você está? Eu, no WOA. Ela, de novo? Não é possível. E, realmente, eu busquei muito conhecimento, estudando e também na profissão. Eu estava trabalhando mais ou menos uma dedicação de 12 horas por dia, lembrando que eu tinha um bebezinho. E eu ia em condomínios, eu me apresentava, eu tentava conhecer as plantas, as construtoras, as pessoas. Eu criei esse relacionamento com todo mundo. Hoje eu chego num lugar, todo mundo me conhece. É justamente por isso. Porque quando eu tinha o tempo livre, que eu ainda não tinha muito cliente, eu ia ali, perguntava, pegava o folder do condomínio, dava o meu cartão, ficava ali, às vezes, 1 hora conversando com as pessoas para conhecer sobre o trabalho deles, sobre a construção, para ver a casa modelo. Eu faço isso até hoje, quando eu não tenho cliente. Está mais difícil agora, graças a Deus, não tenho mais esse tempo. Mas, claro, aos poucos, começaram a vir algumas conquistas. Essa é uma foto de um dos meus clientes do começo, eu não achei a foto da primeira cliente. Mas aí, como a minha vida... Acho que está faltando um slide, espera aí. Deixa eu ver se eu... Acho que está fora de ordem aqui. Era essa aqui. E aí, como na minha vida nunca foi nada tipo muito certinho, aconteceu uma adversidade. É claro, né, eu fiquei grávida de novo, e foi uma grande surpresa. Só que era uma segunda gravidez de risco, inesperada, porque eu não tinha programado. O meu filho mais velho, que na época tinha 1 ano, né? Que as pessoas falam, o meu filho mais velho. Mas o meu filho mais velho tinha 1 ano quando eu engravidei do segundo. E como ele tinha sido prematuro, né? Ele nasceu prematuro, ele ficou no NIL, eu fiquei também no nono andar do Wiener Palmer, que é para alto risco. Então, quando eu engravidei, não era assim, tudo bem, gravidez não é doença, não é mesmo. Mas quando eu engravidei, trabalhando, começando uma carreira, tendo um bebê em casa de 1 ano, a minha gravidez era de muito risco. Eu podia tanto ter algum problema comigo, quanto com o bebê, porque eu tenho pressão alta, o meu primeiro bebê já tinha sido prematuro e ficado no hospital sem uma justificativa médica, porque até hoje eles não me falaram se foi porque enrolou o cordão umbilical no pescoço ou se ele tinha um problema de placenta. Então, imagina tudo isso na minha cabeça quando eu fiquei grávida de novo. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, eu não estava planejando e eu estou grávida de novo. E tem sempre aquelas cobranças, né, entre a família, os filhos, a carreira, E as pessoas sempre falavam para mim, você vai ter um ou outro. Mas eu nunca aceito o que as pessoas falam. E eu queria ter tudo, né? Eu sempre quero ter tudo. Então, eu falava, não, eu quero ter família, carreira, os filhos, tudo junto e vamos forte, porque eu vou conseguir. Eu trabalhei até o último mês, eu atendi com esse barrigão aqui, às vezes, na Meritage, eles sempre falam, as meninas do Design Studio falam que eu chegava com uma barriga imensa, que mal parecia que eu ia aguentar andar, e estava lá fazendo Design Studio com os clientes. Então, eu trabalhei até o fim, mesmo grávida, e mesmo com o primeiro bebê passando algumas cirurgias, porque como ele foi prematuro, nesse período ele passou por 5 cirurgias. Então, eu corria, atendia um cliente, levava o bebê no médico, voltava, estava grávida, ia no médico. Então, foi assim, bem difícil. Não foi fácil. Não foi assim, foi tranquilo. Não, eu chorava de cansaço físico, chorava de cansaço emocional. Eu não sabia onde tirar forças, mas eu não queria desistir. Eu queria seguir em frente com tudo, porque eu também não queria desistir da carreira, porque eu sabia que tinha sido muito difícil até ali, e que se eu desistisse dali, eu ia ter que recomeçar do zero. E aí eu falei, não, se eu recomeçar do zero, não vai dar. Deixa eu ver se está na ordem certa. Volta 1, né? E aí, na verdade, eu tive o bebê, graças a Deus, o segundo não foi prematuro, nasceu sentado, mas estava tudo bem, foi cesariana também. Minha pressão, eu fui para o hospital 1 milhão de vezes com pressão alta, mas, graças a Deus, era tudo perfeito.
Só que ele tinha refluxo grave. Ele vomitava até os 10 meses, mais ou menos umas 10 vezes por dia. Ele tinha GERD. Então, eu ficava indo e voltando do médico para saber se ia operar o estômago, se ia refazer o estômago, o que ia fazer. E eu estava trabalhando. E com o outro, na época, bem pequenininho. Mas aí, nessa época, realmente deu uma caída no meu profissional. Não tinha como fazer, né? Eu fiquei 4 meses em casa, meus pais vieram, minha mãe veio, ficou 2 meses comigo, meu pai veio, ficou 2 meses me ajudando. Tem uma família maravilhosa que sempre me deu muito apoio. Mas, apesar disso tudo, quando o Brian, que é o caçula, fez 6 meses, eu estava bem, já profissionalmente, já tinha vendido, tinha entregue, e já tinha que dar aquele... Ou eu ia desistir, ou eu tinha que dar uma virada profissional. Porque eu falei, nossa, agora eu tenho 2, né? Então, trabalhar com 2, ou você tem que ganhar bem, ou não vale a pena. Eu acho isso, entendeu? Porque eu pago 2.000 de daycare, então, por mês. Então, ou eu vou fazer um negócio muito legal, ou eu vou ficar em casa. Ficar em casa nunca foi uma opção para mim, porque eu não gosto, né? Não é o meu perfil, eu gosto de trabalhar, eu quero fazer melhor. E também, assim, se fosse para eu ficar em casa, eu ia ter que ter uma vida mais simples do que a que eu sonhava, do que a que eu desejava. E aí, nessa época, o Brian tinha mais ou menos uns 6 a 8 meses, eu tive uma grande reflexão. Eu falei assim, nossa, eu preciso... fazer melhor, porque eu estou fazendo sozinha. Nessa época, antes, toda eu trabalhava sozinha. Eu fazia o meu marketing, eu fazia o meu Facebook, eu fazia tudo sozinha. E aí surgiu a ideia, minha irmã falou assim, por que você não contrata uma assistente? Aí eu comecei a rir e falei, nossa, pagar como, né? Que maravilha. Né? Porque quando você tem dinheiro para investir, é super legal. Você fala, vou contratar aqui, vou contratar ali, vai ficar melhor meu trabalho. Mas eu não tinha dinheiro para investir. Mas eu acreditava que ia dar certo. Eu já tinha 2 anos como corretora e eu sabia que eu podia fazer mais e melhor e eu queria fazer mais e melhor. E aí eu contratei uma assistente, que foi um anjo na minha vida, Gleice Xavier. Aliás, foi ela que fez esse design, esse slide para mim hoje, porque ela não é a minha assistente mais, é uma grande amiga, mas juntas a gente criou a minha marca mesmo. A gente fez o Denise Batista acontecer. Eu sentei e desenhei tudo diferente. Melhorei o meu Facebook, melhorei todas as coisas. E aí a gente criou uma identidade digital, né, para mostrar profissionalismo. A gente passou a investir mais na minha imagem, né, por mais apertada, mais cansada, mais tudo que eu estava. Quanto mais eu estava cansada, mais arrumada eu estava. Porque eu falava, não, eu preciso fazer acontecer. E eu acreditava que ia acontecer. E aí, só isso aqui saiu trocado. Espera aí. E aí a gente, eu acreditava muito em marketing e a gente começou a fazer um marketing bem grande na internet, né? Que eu acredito, né, é o primeiro lugar hoje, né, que a gente tem que mostrar o nosso trabalho, ter essa aparência digital profissional de acordo com o público que a gente quer atingir. E eu mesmo, naquela fase toda difícil, ainda voltando, pondo a vida em dia com 2 bebês, porque aí tinha um de 6 meses e um de 2 anos, e aí eu reprogramei toda a carreira. Eu sentei e organizei tudo. E aí a gente criou isso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui. A gente criou um website bem profissional. Hoje, o meu website tem mais de 100.000 visualizações. Então, foi muito legal esse dado. Quando ela apresentou para mim para a palestra, eu falei, tem certeza que está certo? Aí ela, estou com o Google Analytics aqui aberto, está certo. Eu falei, nossa, que legal. Eu criei um canal no YouTube que chama Denise Batista em Orlando, que é bem difícil de fazer, porque é vídeo toda semana, com lançamentos, com convidados, com palestras. E isso gasta um dia da minha semana para fazer, porque eu não faço de qualquer jeito, eu não sei fazer de qualquer jeito. Então, eu vou, eu gravo, eu repito, eu não gosto, eu mando fazer de novo. Eu sou muito perfeccionista. Então, para um negócio ir para o ar, tem que passar ali no meu... Eu tenho que gostar, e eu realmente... gasto tempo para fazer as coisas, mas hoje o canal tem mais de 7.000 inscritos e cada vídeo tem bastante visualização e a gente tem, eu não lembro, Duda, você lembra quantos vídeos a gente tem no canal?
mais de 60 vídeos. Então, mais de 60 vídeos nesses 2 anos. O canal foi criado em 2017. A gente fez o Facebook profissional na época. Isso tudo, né, foi mais ou menos entre final de 2016 em diante. E aí a minha página do Facebook tem mais de 50 mil seguidores e mais de 80 reviews. Quando eu estava contando os reviews para pôr aqui, eu fiquei muito feliz, porque brasileiro não faz review, né? Brasileiro não faz avaliação. E aí eu tinha mais de 80, fiquei feliz, porque eu falei, nossa, eles não fazem avaliação, mas tem gente que faz. E no meu YouTube tem muito depoimento de cliente. E é muito legal, porque cliente também não gosta de falar que comprou a casa em Orlando, né? Eles não querem aparecer. E alguns clientes meus falam assim para mim, Denise, vamos gravar, porque eu quero mostrar para as pessoas o quanto o seu trabalho foi bom, eu quero dar esse testemunho, eu quero dar esse depoimento. Então, isso é uma honra muito grande para mim, ter esses clientes que podem tanto gravar um vídeo, quanto fazer uma avaliação, quanto fazer uma propaganda, porque eu fiz um bom trabalho. E aí a gente tem o Instagram também, que é hoje uma ferramenta essencial. Eu tenho uma página que a gente posta diariamente, faça chuva ou faça sol, todos os dias da semana tem post novo com novidades, com casas, com lançamentos. E o e-mail marketing, que hoje eu tenho mais de 6 mil clientes cadastrados que recebem semanalmente o meu e-mail marketing. E isso também, a gente faz toda semana lançamento, e por mais que, assim, hoje, é claro, eu tenho mais gente trabalhando comigo, o e-mail marketing, tudo passa por mim, eu corrijo cada coisa, eu analiso, eu sento, eu vejo se eu gosto da foto que está. Então, naquele momento de querer crescer, naquele momento de querer fazer o meu melhor profissionalmente, a gente criou tudo isso. E aí, graças a Deus, né, claro, o resultado foi positivo. A gente teve muita mídia também. O ano passado, eu saí numa entrevista na Record, que foi um convite deles no Brasil, capa do Nossa Gente, ganhei o prêmio Mulher Brasil USA, que foi uma honra, porque é muito gostoso ver o seu trabalho reconhecido, é muito gostoso você ver as pessoas te acompanhando a sua trajetória, e você vê que você está crescendo. Isso é maravilhoso, não tem explicação. E aí... Espera aí, que tem hora que funciona, tem hora que não. O segredo do sucesso. Tem gente que pensa que precisa de dinheiro, que precisa de um investidor, que precisa tá grande, que precisa de tanta coisa para dar certo. Eu não tinha nada disso, nenhum momento que eu comecei. Mas eu tinha foco, dedicação, consistência, perseverança e determinação. E isso eu tenho até hoje. Então, eu acho que todas as vezes que eu falo da minha carreira, eu tenho orgulho de falar, porque eu sei como é que eu criei. Às vezes, meia-noite, no computador, no laptop, na mesa de jantar, exausta, mas ali respondendo um e-mail, ali mandando um e-mail marketing, ali acreditando que eu podia fazer o meu melhor para um cliente. Eu sei que eu estava morta, cansada, que muitas vezes, até no meu período que eu estava amamentando, eu saía para ir fazer um vídeo da casa que estava construindo para o meu cliente, ou para fazer um FaceTime, ou para mostrar para ele como é que estava a construção. Eu sei o que eu passei para criar tudo isso, né, nesse período. Então, é muito gostoso ver a colheita depois. Então, agora tem 5 anos que eu sou corretora, tenho 12 anos e meio de América, eu cheguei aqui em 2006. E aí, eu posso te falar que tudo que a gente planta um dia vai florescer, então a gente tem que plantar realmente o que a gente quer colher. Porque lembra, eu mostrei aquela foto lá, bem do fundo do poço? Hoje eu tenho essa, olha. Essa aqui é a foto atual. Minha família, meu marido, meus 2 filhos, que são a razão da minha vida. Eu sempre quis ser mãe, era o maior sonho da minha vida, e eu tive 2 filhos. Eu consegui a casa dos sonhos, eu comprei minha casa o ano passado. Eu tinha uma casa antes, mas era pequena, era uma townhouse, e eu tinha muita vontade de ter essa casa, porque essa casa era uma casa que, quando eu comecei a ser corretora, ela era a casa modelo do Ashland Park, em Windermere, a Carlisle. E eu ia naquela casa, e eu mesma que fazia o meu marketing na época, eu mesma que fazia todo o Facebook, todos os stories. E eu amava que era aquele pé direito alto.
E eu subia, fazia sempre os stories e eu escrevia Dream Home. Então, eu nem tinha ideia, né, que eu ia conseguir comprar minha Dream Home. Então, hoje eu moro na Dream Home, que eu sempre brinco, né, que bem antigamente tinha as fotos, eu escrevendo a Casa dos Sonhos, e hoje eu moro na minha Casa dos Sonhos. Graças a Deus, com muito trabalho, 2 anos consecutivos, eu estou no Clube Platinum da Florida Connection, e fui indicada para o Prêmio da Creative Design no ano passado, fui Mulher Brasil USA ano passado, teve muita coisa bacana que aconteceu na minha vida, muita colheita, e não só em números de venda, mas também em valor financeiro, porque é importante, a gente também trabalha por dinheiro também, a gente trabalha para ter uma satisfação, porque gosta, porque precisa, mas a gente precisa, né, de ter frutos. E eu não, assim, todos os anos da minha vida, como corretora, um ano eu ganhei mais do que o outro. Eu tive muita prosperidade nisso. Não tive um ano, o ano passado foi melhor. Não, todos os anos eu consegui progredir. Todos os anos eu consegui ver um aumento em número de casas vendidas, em número de clientes atendidos. Então, isso é uma satisfação muito grande. E hoje, graças a Deus, né, eu tenho uma equipe, então eu não preciso mais ficar até meia-noite respondendo e-mail, que é ótimo, porque aí eu posso curtir a minha família nos finais de semana. Então, eu tenho uma assistente, eu tenho uma pessoa no marketing, eu tenho uma pessoa no canal do YouTube. Então, eu consegui fazer a Denise Batista Branding crescer dentro também aqui da Florida Connection, conseguir ser reconhecida, conseguir que eu brinco assim, que às vezes quando a gente chega num lugar, quando a gente é novata, ninguém conhece, né? Então as pessoas não têm ideia do que se você vai ou não dar certo. Mas eu consegui mostrar tanto o meu trabalho, quanto o meu profissionalismo, quanto o meu customer service, porque o meu trabalho nunca termina só na venda de uma casa, eu vou até o fim, eu tenho um pós-venda, assim, eu tenho relação com os meus clientes que já compraram há 3 anos, e eles me ligam, se eles precisarem mudar de administrador, eu estou ali, se eles precisarem decorar a casa de novo, eu estou ali, se eles tiverem um problema com a garantia da casa, eu vou ajudar a resolver. Então, eu tenho muito isso, o quanto é importante esse contato com o cliente, eu tenho uma relação excelente com os meus clientes, por isso eu faço questão de fazer coisas que as pessoas não fazem. E eu acho que esse plus é muito importante, porque o básico todo mundo oferece. O que você oferece de melhor? O que você faz de melhor? O que você tem de extra para oferecer para o seu cliente? Eu acho que isso faz a diferença, e acho que é por isso que eu consegui também esse reconhecimento. Então, é isso. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado.